Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. São dias bons, né? Dias de fortaleza. A palavra do Senhor diz que nós jovens, somos fortes. Me incluo nesse grupo. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. Eu quero mandar um abraço especial não só para os jovens que participam e crescem espiritualmente, crescem do ponto de vista da sua formação pessoal com esse programa, mas também eu quero mandar um abraço para aqueles jovens que passaram um pouquinho já da idade, mas não perdem esse programa. Deus abençoe a todos. A juventude está aqui na cabeça, tá bom? Não se esqueça, se está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, de já curtir. Vai lá, curte esse conteúdo, faz um comentário, fala de onde você é, coloca uma pergunta, uma dúvida que você tenha, participa, interage. Isso é muito bom. E claro, compartilha também, porque isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai oferecer para outras pessoas que precisam ouvir o que você vai ouvir hoje nesse programa. E daqui a pouquinho você vai saber qual é o tema do programa de hoje, tema novo. Estamos começando mais um tema interessantíssimo, mas antes disso vamos ver quem está aqui no estúdio, e aí eu mudo para essa câmera, pronto. E agora você também pode ver quem são as pessoas, o grupo de jovens, belos jovens estão aqui no estúdio, a começar pelo jovem pastor Tarcísio Melo, que está aqui do lado. Obrigado, pastor Josias. Tarcísio, coisa boa. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo e participando desse programa. É sempre uma alegria estarmos juntos. Muito bem, o Espírito Santo de Deus nos faz jovem, né, Tarcísio? Muito. Não, como você disse, a idade está aqui. Está na cabeça, é isso aí. Minha colega Raíssa, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Tarcísio, aos jovens aqui presentes e aos jovens que estão aí nos assistindo, a paz do Senhor. E eu gostaria de falar, pastor Josias, do tema de hoje. Isso, eu estou curioso. Que é um tema novo, como o pastor falou, um tema muito interessante, que é idolatria. E nós chamamos, o convidado, o pastor Tarcísio, para estar respondendo os jovens a respeito desse tema. E você continua aí nos acompanhando para ver juntos, as respostas. E também a gente aprofundar mais, porque é uma bênção, é um tema que vai ser edificante para todos. É bom, é importantíssimo a gente saber, porque como se trata de um tema que combate, ou seja, uma oposição à doutrina, quanto mais a gente entende, a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina acerca desse tema, mais estamos preparados para não entrarmos numa dificuldade. Isso é importantíssimo. Mas vai lá, Raíssa. E eu queria fazer uma pergunta, pastor Tarcísio, introdutória, para a gente começar esse programa, que é o seguinte: o que é a idolatria segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a idolatria é tudo aquilo que nos desvia da verdadeira adoração. Porque vamos compreender assim, a verdadeira adoração, que é a que Deus quer, é que somente o nome dele seja adorado. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder a ele. Todas as vezes que esta adoração é substituída ou dedicada a qualquer outra coisa, não somente a ídolos, há um desvio do projeto de Deus, e isso leva o homem a perder o que há de mais precioso, que é a salvação. Por isso é importante, pastor Josias, nós entendermos como igreja, como os jovens principalmente, ter o conhecimento do que é idolatria, para que ele não vá por esse caminho, mas pelo contrário, conhecendo ele, se desvie desse caminho e renda ao Senhor. Amém. Toda adoração. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos seguir aqui com a irmã, com a jovem. Você pode se apresentar, falar seu nome, a sua igreja, de onde você é e fazer sua pergunta. A paz do Senhor. Eu vou me apresentar aqui agora. Meu nome é Ana Clara, eu sou de Cariacica, Alto Laje 2. Meu ministério local atualmente é pastor Patrick Barra, e falando nisso eu queria mandar um abraço para ele. E eu vou fazer uma pergunta para o pastor. A idolatria é só adorar as imagens físicas ou tem mais formas de adorar? Essa é uma ótima pergunta, porque o primeiro entendimento é que idolatria é somente quando nós adoramos ídolos. E eu quero dar essa resposta, pastor Josias e os demais, baseado na palavra, para mostrar que uma das formas
e que a mais veemente é a desobediência. Eu quero ilustrar mostrando uma passagem na palavra do Senhor que ela é bastante esclarecedora. Ela está em 1 Samuel, no capítulo 15, e eu vou ler aqui o que aconteceu. Só uma introdução rápida. Vejam, Saul tinha recebido uma ordem da parte do Senhor, uma determinação, que fosse e destruíssem os amalequitas. Por quê? Porque foram os amalequitas que vieram por trás traiçoeiramente contra Israel, quando Israel havia saído do Egito, indo para a terra prometida. Um quadro muito perfeito da igreja, que estamos a caminho da eternidade. Amém. E eles atacaram traiçoeiramente. Naquele tempo, o Senhor determinou que o nome de Amaleque fosse riscado completamente da memória. Passaram-se os anos, passaram os séculos, mas vamos lembrar, a palavra de Deus é eterna e permanece, ela não muda. Então, quando Saul se é levantado rei, há uma determinação da parte do Senhor, e que ele fosse e executasse um juízo contra Amaleque. Nós conhecemos a história e sabemos que ele não fez. Ele fez por parte, mas não completamente. E quando ele volta, então o Senhor já tinha dito a Samuel: Saul me desobedeceu. Saul não fez aquilo que eu determinei. E Samuel vai ao encontro dele. Quando Samuel vai ao encontro dele, ele vai encontrar, estava vindo gado, que ele não, era para destruir tudo, porque tudo era um anátema. O que Deus rejeitou não tem utilidade na nossa vida. Deus não tem interesse, absolutamente. E quando Samuel repreende, ele diz: não, eu trouxe, na verdade, mas foi para sacrificar ao Senhor. Não era de forma alguma para mim, era para agradar ao Senhor. Então foi dada uma resposta que ela responde essa pergunta e esclarece muita coisa sobre idolatria, que é um cuidado que nós temos que ter como servos de Deus. Tá? E começar a aprender essas coisas já na juventude é fundamental para a nossa vida, não é verdade? Olha o que disse. No verso 22 do capítulo 15 de 1 Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Vamos lembrar o lema que o Senhor nos deu o ano passado, não é? E ele permanece, ele está presente em todas as cartas do Apocalipse. Nós estamos fazendo o estudo. Todas as cartas termina com uma determinação, uma ordem do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar, o insistir, o continuar, teimando naquilo que o Senhor disse que não quer. Olha o que diz a palavra: o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Então veja, idolatria, esse conceito, ele amplia muito o entendimento do que é idolatria num conceito geral. Que as pessoas, quando falam em idolatria, qual a primeira coisa que vem à cabeça? A figura de um ídolo, um quadro de imagens. Isso é idolatria? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas principalmente uma coisa, que é o fundamental: a desobediência é uma forma de idolatria e uma das mais graves, porque a desobediência leva o homem a fazer muitas outras coisas que não agradam o Senhor. Por isso, esse cuidado que nós temos que ter em obedecer à voz do Senhor. Deixar de obedecer à voz do Senhor é, sim, um ato de idolatria. Maravilhoso. Amém? Muito bem. Bom, a gente vai agora ter a participação de um jovem que ele é do Rio de Janeiro, de São João do Meriti. É o nosso irmão Daniel Maciel, da igreja em Venda Velha, São João do Meriti, e que vai fazer uma pergunta. Fala, jovem.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Daniel Maciel, da igreja de Venda Velha, em São João de Meriti. E a minha pergunta é: o que aconteceu com Israel quando adorou o bezerro de ouro? E qual é a relação que podemos ter com os dias de hoje? Bem, obrigado, Daniel, por sua participação. Um abraço aos nossos irmãos aí em São João do Meriti, os nossos irmãos também no estado do Rio de Janeiro. E aí, Tarcísio? Bom, primeira coisa é o que aconteceu ali. Né? Uma das coisas mais importantes estava acontecendo naquele momento. Qual era? Moisés tinha subido ao monte. Deus estava revelando a Moisés tudo o que ele queria para o seu povo. Os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, que está descrito no capítulo 20 de Êxodo, qual que é o segundo versículo? Amarás o Senhor teu Deus e a Ele temerás sobre todas as coisas. Qual o segundo mandamento? O segundo mandamento foi exatamente: não farás para ti, ou não terás para ti, nenhum tipo de objeto de escultura, nem do que é no céu. E foi muito importante dizer isso, porque senão eles iam achar que podia. Nem o que é na terra, nem o que é nas águas, nem o que é debaixo da terra. Nada. O Senhor estava dando ali todas as revelações sobre o tabernáculo e os 10 mandamentos. Foram 40 dias. Moisés estava no monte, em jejum. E começou o povo a murmurar e dizer: o que foi feito deste Moisés? Está em Êxodo 32, os irmãos podem ler depois. Os jovens que estão participando conosco podem ir na palavra, até é bom, porque amplia o conhecimento. Começaram a questionar o que foi feito desse Moisés. Moisés sumiu. Eles queriam adorar alguma coisa. O que estava na mente deles? O Egito. Aquilo que se fazia no Egito. Porque sair do Egito foi num dia. Mas tirar o Egito do coração de Israel levou 40 anos. Então eles levam para Arão e entregam para ele todos os pendentes, ouro, prata, e fizeram aquele bezerro. E aquilo foi abominável aos olhos de Deus. E o Senhor somente não destruiu todo o povo ali, porque Moisés intercedeu pelo povo como um pastor. Amém. E Deus atendeu. Porque é profético, a figura ali foi profética da intercessão de Moisés. Era a intercessão de Jesus lá na cruz. Perdoai, eles não sabem o que fazem. E Deus perdoou. Mas aquilo trouxe consequências. Então o objetivo era o quê? Uma adoração, aquilo que era material, o que eles deveriam estar exercendo por fé espiritual, eles queriam fazer aquilo ficar material. E é sempre assim. Quando o homem desvia da verdadeira adoração, ele transforma a sua fé em algo material que ele quer adorar. E, pastor Josias, há um detalhe importante que, desde o começo, e nós vamos vendo isso ao longo da história, Deus fez o homem para a sua adoração. E o homem quer criar deuses para ele adorar. Que Deus que ele vai criar? Um Deus mudo, que não fala, não move, não escuta, e aquilo foi desagradável a Deus. Esse era o objetivo. E para os dias de hoje, é exatamente isso que eu estou colocando, trazer esse cuidado, porque somente ao Senhor nós devemos adorar. A igreja, ela adora ao Senhor. Nada pode substituir, porque essa é a verdadeira adoração. Glória a Jesus. É interessante, Tarcísio e demais. Eles estavam onde estavam por uma operação, por uma direção e pela vontade de Deus. Perfeito. A vontade de Deus os tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, operou maravilhas e os levou até onde levou. Na medida em que eles substituem a vontade de Deus pela vontade deles, pelo propósito deles, pelo que estava no coração deles, eles divergem para a idolatria. Então, um dos primeiros parâmetros que nós temos que ter para não cair no laço da idolatria é exatamente estar sempre atento à vontade de Deus. Perfeito. A vontade do Senhor nos leva à adoração Perfeito. a Ele. O que está no coração do homem, pela fraqueza do homem e pela ação do adversário, desvia o caminho para a idolatria. Josias, você falou uma coisa importante. Veja,
quando eles substituíram a adoração ao Senhor no coração deles, o que aconteceu? Você colocou muito bem, eles estavam num projeto que Deus havia estabelecido. Assim como Deus estabeleceu um projeto para a igreja. Não há nada novo debaixo do céu. Deus é aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Para Deus não há futuro, tudo é tempo presente. Né? Tudo é tempo presente. Então, quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, dentro da pergunta, eles desviaram do projeto de Deus. Era um desvio, porque a idolatria ela é um desvio do projeto de Deus para a nossa salvação. Vejam que eles estavam indo para onde? Para a Terra Prometida. Eles saíram da escravidão, indo para a Terra Prometida. A nossa história não é diferente. Nós saímos da escravidão do pecado para ir para a eternidade, a Nova Jerusalém, a Terra Prometida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Glória a Jesus. Vamos seguir? Amém. Vamos seguir. Agora, o Leandro, você pode se apresentar e fazer sua pergunta. Olá, a paz do Senhor, os irmãos, pastores Paz e do aqueles Senhor. também que participam conosco de forma online. Meu nome é Leandro, né? Sou de Campo Grande 1, aqui de Cariacica, do estado do Espírito Santo mesmo. Estou sob o ministério do pastor Juliano. A minha pergunta é o seguinte, pastor Tarcísio: quais são os ídolos do coração que podem afastar o homem ou alguém do Senhor e como fugir deles? Como se blindar contra esses ídolos do coração? Excelente pergunta. Porque sempre que se fala em idolatria, voltamos a que as pessoas imaginam naquilo que é físico. Primeiro de todos, que nós temos que nos afastar. Se nós afastarmos dele, nós já evitamos todos os problemas nesse sentido. É a desobediência. A desobediência é uma forma de idolatria e nós vimos isso na palavra. Então isso traz consequências à nossa vida, porque aquilo que o Senhor fala conosco, a orientação do Senhor só tem um objetivo: nos dar livramento, nos dar vitória, nos fazer jovens vitoriosos. Glória a Deus. Eu glorifico muito o Senhor, porque eu vim jovem. E por obedecer o Senhor me deu vitória na minha vida até o dia de hoje e continuará dando. Então esse é um primeiro ponto. O segundo, sempre que nós formos fazer algo, somente o jovem que tem muitas decisões a tomar, né? São muitas as decisões que ele precisa de tomar. É a vida profissional, é a vida sentimental, é uma série de coisas. Como é que nós afastamos a idolatria do nosso coração? Consultando o Senhor, buscando a vontade do Senhor. Amém. E volto a dizer, porque quando nós consultamos o Senhor vai dar uma orientação. E muitas das vezes a orientação que o Senhor pode dar, não vou dizer sempre, mas acontece, glória a Deus porque acontece, pode ser contrário à nossa vontade. Nós tínhamos aquele plano, não tem problema ter planos. Tínhamos um projeto, não tem problema fazer projetos para a nossa vida. Nós vivemos fazendo isso. Mas quando nós consultamos ao Senhor, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, que a vontade do Senhor, ela prevaleça na nossa vida. E se aquilo não agradar o Senhor, o que nós fazemos? Senhor, esse era o meu plano. Meu plano agora é fazer aquilo que o Senhor está mostrando, fazendo a vontade do Senhor. Então você está afastando a idolatria do seu coração. Um outro ponto muito importante: nós estamos numa obra que o Senhor batiza com o Espírito Santo, nós estamos numa obra que o Senhor concede dons espirituais, nós estamos numa obra que o Senhor opera através dos dons espirituais. Amém. Nada melhor do que quando há um dom espiritual com a nossa vida, dizendo que aquilo que nós queremos não é a vontade do Senhor. Ali foi a nossa vitória. Amém. Não sei se respondi sua pergunta. Amém, pastor. Foi muito boa a resposta, excelente. Se puder completar ou complementar, a nós jovens, como que nós podemos tirar das nossas vidas ou dos nossos corações a idolatria pertinente à filosofia, à razão, à teologia e essas coisas materiais? Como nós podemos tirar isso do nosso coração? Excelente a sua colocação. Primeira coisa, ter a palavra de Deus como a base da nossa vida. Amém. Viver uma vida integrada no corpo. Amém. Jovens, estejam integrados no corpo. Como é isso na prática? Viver aquilo que a igreja está vivendo.
é evangelização, é participando da escola bíblica dominical, é estudando a palavra. Não é pecado estudar, não é pecado conhecimento. Agora, nós não podemos basear nossa vida naquilo que são teorias humanas com respeito às coisas do Senhor, sobre a teologia, a filosofia. É coisa ruim? Para essa vida pode ser tudo certo, mas para nós, a nossa base de vida é a palavra. Amém. E a palavra viva, Glória a que é Deus. aquilo que o Espírito Santo está revelando para a sua obra. Não tem defesa melhor do que essa, Leandro. Glória a Jesus. Você falou uma coisa, Tarcísio, sobre ouvir a voz do Senhor para dirigir a vida. Eu me lembro de um jovem que o pastor o procurou, trouxe para ele, compartilhou com ele um dom que o Senhor deu, mostrar uma dificuldade na vida dele. E o jovem, ao ouvir o dom, ele disse, glória a Deus. E o pastor falou assim, mas glória a Deus, eu estou te falando de uma dificuldade. Disse, não, é porque eu não estava vendo essa dificuldade. Aí. Agora eu estou vendo, e eu vou poder lutar Amém. e consertar essa situação. Glória a Jesus. Porque nós somos como ovelhas, o Senhor é o pastor, e às vezes nós, pela própria característica da ovelha, eventualmente vamos para um lado ou para o outro, e o pastor vai lá e puxa de volta Exatamente. com o cajado. E glória a Deus por isso. Amém. Porque é para o nosso Glória bem. a Deus. Exatamente. Não é isso? Muito bom. Isso mesmo. Muito bem, vamos seguir, Raíssa. Vamos seguir, nós já estamos finalizando já quase o programa com a última pergunta da irmã Alma, né? Você pode se representar? Aliás, pode falar. Aliás, pode falar. Participação internacional do programa hoje. Alma, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Alma Scritzi, eu sou da igreja de Mantua, na Itália. E a minha pergunta para o Senhor pode-se idolatrar pessoas, ministérios ou até líderes espirituais? Olha, essa pergunta é muito boa. Pode acontecer. Todas as vezes que nós substituirmos a nossa admiração, eu vou pontuar de duas formas essa resposta. A primeira, toda vez que nós substituímos a nossa obediência, a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus por pessoas, não importa quais. Ao mesmo tempo, o cuidado que temos que ter em nós admirarmos os homens, os líderes, os pastores são colocados pelo Senhor e nós obedecemos aquilo que eles estão orientando, estão instruindo, de acordo com a palavra, porque esse é o propósito. Mas quando isso passa a ser para nós um ídolo, minha referência de vida é o pastor fulano, o pastor Beltrano, o líder tal, o coach, que está muito em moda hoje, tudo isso é idolatria. Isso não agrada o Senhor. Porque a adoração do servo de Deus, a nossa gratidão, é para com o Senhor Deus que enviou Jesus, é para com Jesus que deu a vida na cruz por nós. E aí tem um outro ponto que eu vou entrar agora, que é o segundo, dentro dessa resposta. Quando as pessoas fazem isso, e nós vamos encontrar muito disso, muitas pessoas com esse tipo de adoração, com esse tipo de idolatria, é o pastor fulano, o pastor Beltrano, em termos práticos. Ai, quem vai pregar hoje? Ai, se não for o pastor fulano ou aquele irmão, olha, não dá nem vontade de ir no culto. Passou isso é idolatria? Isso é idolatria. Porque nós vamos à casa do Senhor, é para adorar o Senhor. Quem vai agir é o Espírito Santo. Quem vai agir é o Espírito Santo. E nós temos vários exemplos, várias experiências que nós temos ao longo dessa obra, principalmente, eu tenho na minha família, de pessoas que... O irmão que foi à igreja, no dia que quando ele resolveu visitar a igreja, foi lá o pregador disse assim, era uma quarta-feira e o pastor não pôde ir, tinha pouca gente na igreja, era um obreiro, o obreiro saiu triste da igreja, porque ele achou que a mensagem que ele entregou, que foi sobre a ressurreição de Lázaro, foi tão fraca, que ele falou, meu Deus, foi tão fraca a mensagem. Meu irmão estava presente, saiu dali convertido. Glória a Deus. Amém. Porque, como o pastor Josias colocou, quem age é o Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo. Então, esse é um cuidado. Agora, quando nós olhamos para o homem, se prepare. Jovens, não se entusiasmem com isso. Isso vai te ajudar a fugir da decepção. Porque o homem vai decepcionar.
Quantos líderes nós conhecemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos da América, extremamente admirados, e vieram as grandes decepções. Eu gostaria que quem orasse por mim fosse o pastor fulano de tal. Olha só, o poder não está em quem ora, não, está em quem ouve a oração. Quem ouve a oração. E ouve Glória a Deus. a nossa oração. Amém. Não é a oração do pastor só. Não, Ouve a oração do que está de joelho também, ouve a oração do Exatamente. diácono que está do lado ali, ouve a nossa oração. O poder está nele, não está em quem ora. olha, e o pastor Josinho falou uma coisa muito interessante. Quando o irmão está orando ali, seja o obreiro, seja o irmão da igreja, o obreiro que está ajudando, o diácono, o pastor, o Espírito Santo vai orientar a oração. O irmão está orando, ele está sendo usado só. Mas quem está orientando aquela oração é o Espírito Santo. Amém. Por isso vem às vezes a surpresa que uma irmã, o irmão, você ora e diz assim, olha, eu recebi uma bênção, porque o irmão, ele orou exatamente naquilo que era a minha necessidade. Eu não tinha nem falado com ele. Não tinha mesmo não. E meu irmão sabia. Mas o Espírito Santo, que usou aquele irmão, ele colocou as palavras que agradou o Senhor. Glória a E veio a bênção do Senhor. Amém. Amém. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição do programa e eu vou ler um texto da palavra do Senhor para deixar aqui para você que está assistindo, que está lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler os versos 4 e 5 que diz assim: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse texto todo mundo conhece, é o momento em que a serpente fala com Eva e traz uma mensagem diversa, diferente da mensagem que era a orientação do Senhor. A palavra do Senhor foi definitiva. O pastor Tarcísio falou sobre melhor obedecer do que sacrificar. Era só obedecer. Mas, lá no Éden, já havia uma serpente trazendo uma mensagem diferente. Nos nossos dias em que nos aproximamos da volta de Jesus, também, invariavelmente, todos os dias estaremos diante de duas mensagens. Uma que vem da parte do Senhor e uma que vem da oposição ao projeto, com o objetivo de nos tirar do Éden, de nos tirar do projeto. Então, diante disso que eu estou dizendo, que foi falado nesse programa de hoje, sempre esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Rejeite a voz da serpente. Se você tiver dúvida, vá para o joelho, ore, porque o Espírito Santo vai te mostrar, te dar o discernimento de qual a voz do Senhor, qual a voz da serpente, para que você não caia na idolatria. Tá bom? Pastor Tarcísio, que maravilha, né? Um programa muito gostoso esse. Obrigado. Amém. Semana que vem a gente continua. Perfeitamente. Amém? Pai E é certo. uma alegria estar aqui com os jovens, falando para os jovens, porque isso é uma grande bênção. Amém. Amém. Pai Senhor Tarcísio. Amanhã a gente troca, eles ficam no nosso lugar. Tá certo. E a colega Raíssa, Pai Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Tarcísio, aos jovens aqui e a você que está nos assistindo, curta, comente, compartilhe. Não deixe de enviar esse vídeo para os seus amigos, né, para os jovens da sua igreja, para que eles possam também aprender mais e receber a bênção. Também falar do roteiro, né, dos jovens que estão aqui trabalhando voluntariamente para este programa. A Karina, eu, Raíssa e a Nínive, que estamos aqui todos os dias, né, trabalhando para ter um programa bom e abençoado. Amém. É importante você que está em casa saber o seguinte, um programa como esse para a gente fazer, não é só entrar aqui no estúdio e gravar, não. Tem um trabalho que é feito, planejamento, chama os jovens, organiza, fala com o pastor, vê a pauta e esse grupo que a Raíssa acabou de falar é quem faz todo esse trabalho. Isso é importantíssimo, porque todos nós precisamos muito da sua oração, tá bom? Aos jovens, glória a Deus, uma alegria tê-los conosco aqui, a casa de vocês. Voltem sempre. Será uma alegria grande, tá bom? Pai Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição, ainda nesse tema de idolatria. Gostou? Então curta, comente, compartilhe e semana que vem a gente se encontra novamente. Deus abençoe. A paz do Senhor.